Muito bem, que bom estar aqui com você. E hoje eu vim aqui falar sobre um tema que gera muitos conflitos, um tema que gera muitos desconfortos. Por que as coisas não dão certo para mim? E nós vamos discorrer dentro desse manual acerca desse tema de altíssima relevância. Então já pega a sua Bíblia aí, mantenha ela aí do lado. Afinal de contas, a nossa missão do lado de cá é poder trazer informação, trazer conhecimento que possa gerar em você transformação, que possa gerar em você mudança de mentalidade por meio do que está escrito na Bíblia, que possa gerar em você cura. Então quero desafiar você a começar a pensar sobre isso. Por que as coisas não dão certo para mim? Por que as coisas não funcionam para mim? E aí eu já quero desafiar você a abrir a sua Bíblia comigo. Aí, tá? No livro de 2 Crônicas, por favor, abre aí. Segundo livro de Crônicas, e capítulo de número 25. Segundo livro de Crônicas, nós vamos discorrer hoje. Você que está chegando já vai colocando seu joinha, já vai se inscrevendo no canal. Segundo as Crônicas, capítulo de número 25, verso 1 e 2, o texto vai dizer assim: Era Amazias, da idade de 25 anos, quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jeoadã, de Jerusalém. Verso 2: E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Quem? Amazias. Quem foi Amazias? Rei de Jerusalém. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou por 29 anos em Jerusalém. E a sua mãe era Jeoadã. E o verso 2 diz que Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, não com o coração inteiro. Eu quero refletir com você sobre isso. Afinal de contas, o texto é claro. Amazias fez o que era reto, ou seja, Amazias fez o que era bom, o que era louvável, o que era plausível, mas não com o coração sincero. Em particularmente, esse versículo ele é muito confrontante, ele é muito desafiador para a gente dissecá-lo. E isso nos causa um certo medo, talvez desconforto em dissecá-lo. Eu não sei você, mas quando eu olho para esse texto, me dá um certo arrepio. Por quê? Porque nós podemos estar fazendo muitas coisas certas, ou todas as coisas certas, mas nós podemos estar com o coração errado. Você pode estar fazendo tudo certinho, mas se o seu coração não estiver inteiro, é como se não fizesse sentido tudo o que você está fazendo. Você pode ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser uma boa filha, glória a Deus por isso. Você pode ser uma boa mãe, uma boa cidadã, glória a Deus por isso. Você pode estar fazendo até mesmo
desenvolvendo o ministério, fazendo a obra do Senhor. Glória a Deus por isso, que sensacional. Você pode estar no campo missionário, pastoreando, cooperando, mas sinceramente, nós podemos estar fazendo tudo certo e, no entanto, Deus reprovar o nosso coração. Isso é muito desafiador. Por isso eu quero compartilhar com você, para que a gente possa dissecar esse texto e meditarmos no que está escrito, na palavra de Deus. Porque isso daqui fala sobre esse órgão denominado coração, do qual existe muita controvérsia, né? Mas eu não quero entrar em assuntos controversos, eu quero trazer aqui do jeito que está, porque a gente entende que o coração é o coração, mas ao mesmo tempo é a alma. Mas é interessante que quando a gente fere emocionalmente a dor, a gente sente a dor nessa região do coração, quando tem uma decepção, quando tem uma frustração, parece que dói nessa região do coração. Então você sente uma dor no peito, quando está magoado, quando está chateado, quando está frustrado. Mas a questão que eu quero pensar com você é que a vida que você tem é resultado do coração que você possui. Mas por que as coisas não dão certo para mim? Por que as coisas não mudam na minha vida? Sinceramente, por causa do seu coração. Como eu volto a repetir, a vida que você tem é resultado do coração que você possui. A vida que eu tenho é o resultado da maneira que eu cuido, que eu lido com o meu coração. Provérbios 4:23, o texto vai dizer que sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o quê? Guarda o dinheiro, guarda a casa, guarda o carro, guarda a fortuna, guarda a família. Não! Nada disso. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por que guardar o coração? Porque é dele. Dele quem? Do coração. Que acontece o quê? Que procedem as fontes da vida. Então a Bíblia fala que a gente não tem que guardar dinheiro, que a gente não tem que colocar num cofre ali o dinheiro. A Bíblia fala que a gente precisa e é importante e é necessário guardar o nosso coração. Ela não diz que é importante guardar a sua casa, guardar o seu patrimônio, guardar as suas riquezas, não. Não que isso não seja importante hoje, é importante sim. Eu acho que essas coisas não estão erradas. Cuidar daquilo que Deus te deu, daquilo que Deus tem te dado, administrar suas finanças, guardar financeiramente, guardar o seu patrimônio, fazer seguro do seu carro, da sua casa, da sua vida, é muito importante. Mas todavia, o principal é guardar o seu coração. Nós nos sentimos até mais confortáveis quando a gente guarda as coisas, e é necessário fazer isso. Mas a Bíblia fala que tudo, ou de tudo que a gente deve guardar na vida, nós temos que entender que nós precisamos guardar o nosso coração. Talvez você esteja enfrentando hoje um desafio no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida emocional, ou até mesmo na sua vida espiritual, para não dizer ministerial. E a vida que você tem é o resultado do coração que você possui. E olha que interessante, a parte B do versículo de Provérbio que eu li, ele diz que porque é a partir do coração, ele diz na parte A, de tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração. Por quê? Porque é a partir do coração que nascem, que brotam as veredas da vida, os caminhos da vida. Então, cuidar do nosso coração talvez seja um dos maiores desafios da nossa vida. Talvez guardar o nosso coração seja a chave para que nós possamos acessar coisas sobrenaturais do reino de Deus que está dentro de nós.
Eu acho interessante porque quando a gente olha para a Bíblia, eu fico olhando tantas decepções, tantas frustrações na caminhada que nós vivemos, tantos divórcios, tantas separações. Não que isso seja a vontade de Deus, porque isso é uma mentira, a gente acreditar e declarar que isso é a vontade de Deus, porque não é. Eu olho, por exemplo, o divórcio no meio do povo de Deus, é por causa de quê? Porque é vontade de Deus? Não. É por falta de dinheiro? Não. É por problemas ligados à saúde, conflitos, seja lá o que for. Não é nada disso. Então por que tem tanto divórcio? Por causa da dureza do coração. Por que o pai mata o filho mata o pai e vice-versa? Por causa da dureza do coração. Então, é muito importante que nós tenhamos essa consciência. Esses dias eu estava falando com algumas pessoas e alguém chegou para mim e falou assim: olha, pastor, que legal, que coisa boa, sabe, aconteceu algo sensacional, Deus, graças a Deus, agora Deus me livrou daquele homem. Era uma mulher que estava falando. Deus me livrou daquele homem, Deus tirou aquele homem da minha vida, Deus tirou aquele marido do meu caminho. Eu falei: como assim? Não, a gente se separou. Senhor Jesus, Deus não tira as pessoas da nossa vida. As pessoas nunca se divorciam pela vontade de Deus. A gente se separa dos nossos cônjuges por causa da dureza do nosso coração. O problema do ser humano sempre será o coração. No Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 18, o texto diz o seguinte: não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto. Olha que interessante, Jesus está se referindo ao povo que saiu do deserto, saiu do Egito, e esse povo agora está indo em direção a Canaã, passando pelo deserto, onde os vossos pais tentaram a Deus, provaram a Deus e viram o que aconteceu. Eles viram as obras de Deus, eles viveram e viram o milagre de Deus por 40 anos. E aí, por isso que Deus indignou com essa geração. 1 Coríntios 10, nós vamos encontrar 5 pecados pelos quais Israel não entrou em Canaã. Mas é interessante que o texto não vai dizer assim: Deus não ficou indignado por conta de tantas coisas que aconteceram aí, foi por conta disso, do sagrado. Não. Deus se indignou com aquela geração. Por isso eu me indignei contra aquela geração. Qual geração? Do povo que saiu do Egito, indo para Canaã. Porque eles sempre andaram nos seus corações e não conheceram os meus caminhos. Amazias reinou 29 anos. E a Bíblia, o autor de Crônicas, dá testemunho dizendo que Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Amazias fez o que era certo, mas não com o coração inteiro. Fazer algo certo sem um coração pleno vai dar problema. Aquele povo que saiu do Egito, Deus queria que aquele povo trilhasse os caminhos do Senhor e não os seus próprios corações. Por isso ele vai dizer: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. A Bíblia é clara e ela está dizendo que o povo não entrou na terra prometida porque o coração deles era errado. O coração deles estava errado. O coração deles não estava inteiro. Eles não tomaram posse das promessas de Deus porque o coração deles estava errados. O problema sempre será o coração. Sempre. Seu problema no casamento não é o outro, é o seu coração.
Não é falta de dinheiro, é o seu coração. Os casais não se divorciam por problema financeiro, casais não se divorciam porque eles não sabem cuidar dos filhos. Tudo isso é fruto de algo que está acontecendo no coração das pessoas. O nosso problema sempre será no coração. Você vive um monte de situações difíceis, um monte de problemas que você vive na vida, é fruto do coração errado que você tem, que você está carregando. E esse é um problema que nós nunca queremos encarar. O fato de que o nosso coração possa estar errado. Querido, se você tem um coração obstinado, se você tem um coração torto, errado, você sempre terá consequências terríveis na sua vida, porque tudo que nós temos na vida, como nós lemos aqui no texto lá de Provérbios, tudo fala de que você deve guardar o seu coração. É porque é do seu coração que provém, que procede as fontes da vida. Então eu quero desafiar você. Por que as coisas dão errado? Essa é a primeira parte dessa videoaula. Eu vou dividir ela em 5 partes para que ela não fique muito longa. Quer saber mais sobre por que as coisas não dão certo para você? Então nós nos encontramos na próxima videoaula.